Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 19 de abril de 2022, uma terça-feira, e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou atualizar a situação do mercado de criptomoedas, falar um pouco sobre o que aconteceu no mercado e também aí falar da perspectiva para o mercado nos próximos dias, beleza? Mas antes eu peço que se você que está assistindo ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e o mais importante, deixa o like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante e faz o canal continuar trazendo esse conteúdo, ele dá força para o canal continuar, beleza? Então o seu like é muito importante. Bem, pessoal, então vamos falar aí da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. O Bitcoin ele chegou a subir aí durante o dia, desde ontem, na segunda-feira, que ele está subindo. Mas e aí, Tainan? Será que agora entramos em uma tendência de alta? O mercado agora está com a perspectiva para ir muito longe? Bem, pessoal, eu continuo com aquela mesma visão dos últimos dias, tá? Penso que o Bitcoin ele se encontra aí em uma importantíssima região aí de suporte barra resistência, tá? Que é a região ali entre 44 mil dólares e os 39 mil, tá? Que é a região que ele não fechou abaixo aí nos últimos dias. E, pessoal, se a gente olhar aqui desde 2021, quando o Bitcoin chegou nessa região aí entre 44 e 39 mil dólares, essa região vem servindo de suporte e resistência em vários momentos decisivos, pessoal. O que isso nos diz? Isso nos diz que é difícil o Bitcoin conseguir sair daqui, tá? Às vezes em que ele bateu nessa região, ele se segurou, né? E é uma região que tende a segurar ele, servir de suporte ou resistência, ele está preso nessa região nos últimos tempos, pessoal. E para os próximos dias, pessoal, o Bitcoin ele não está dando indícios muito claros aí de movimentações, tá? Ele não dá, o gráfico simplesmente, se a gente olhar o gráfico do Bitcoin, pessoal, a gente não vê um padrão gráfico. Olhando aqui no gráfico diário, eu particularmente não consigo ver nenhum padrão gráfico aí formado nos últimos dias. Se a gente descer para o gráfico de 4 horas, pessoal, também não consegue ver nenhum padrão gráfico muito claro aí formado. E se a gente descer aqui para o tempo gráfico de 1 hora, continua a mesma situação, tá? Nenhum padrão gráfico muito claro. Dá para dizer no gráfico de 1 hora que talvez tenhamos uma bandeira de alta, né? Porque o volume está caindo, o mercado está indo contra a tendência prévia, mas estamos em uma região aqui que a gente vê que foi o topo anterior, tá? Que é uma região de resistência, a região aqui dos 42, próximo dos 42 mil dólares. A gente vê que foi suporte, foi resistência, então é arriscado aqui, pelo menos na minha visão, montar uma operação nessa bandeira de alta, porque ela está logo em um ponto de resistência, tá? Então, pessoal, o que eu vejo aqui é um mercado bem difícil de operar, um mercado bem embolado. Tainan, mas de ontem para hoje, né, na segunda-feira e na terça, o mercado chegou a subir bastante aí. Só que, pessoal, foi um movimento muito rápido, tá? Ele chegou a subir aí em torno de 5%, mas foi um movimento que aconteceu em questão de minutos, tá? Quem não estava ali na hora, na frente do computador, provavelmente nem viu a hora que esse movimento aconteceu. A gente vê no gráfico de 15 minutos que ele caiu lá para a região dos 38 mil dólares ali em menos de 15 minutos. Depois ele subiu ali em poucos minutos, em pouco tempo ele subiu de novo para a região dos 41 mil, tá? Dos 39 para os 41 mil. Então movimentos assim muito rápidos, sem uma direção definida, sem uma direção clara. E pessoal, para o mercado de criptomoedas, onde a gente vê uma possível formação que ainda não foi concluída, é no gráfico semanal. Se a gente for para o gráfico semanal, pessoal, o que a gente vê aqui? A gente vê uma possível bandeira de baixa se formando aqui no gráfico semanal do Bitcoin, tá? Muitas pessoas estão falando que isso aqui é um canal de alta, né? Um canal de alta é um canal onde o canal de alta, pessoal, é uma formação comum que acontece nas tendências de alta, onde o mercado ele normalmente ele vai fazendo os topos e fundos dentro de um canal, tá? Que você consegue unir os topos e os fundos traçando uma linha reta, tá? Só que, pessoal, por que eu discordo do canal de alta? Normalmente, quando você tem uma tendência de alta, que é topos e fundos cada vez mais altos, né? Que normalmente é o que você vai ter aí dentro de um canal de alta, você tem também o volume de negociação, ele vai subindo aí ao longo desse padrão, tá? Isso confirma o padrão, isso confirma que a tendência é de alta. Por quê? Quando os preços estão subindo, quando você tem uma tendência de alta, você tem mais pessoas comprando do que vendendo, tá? Ou mais bitcoins sendo comprados aí do que vendidos, tá? E essa compra cada vez maior vai fazendo com que a tendência continue, com que os preços sejam cada vez sendo empurrados mais para cima, tá? Ele vai fazendo máximas e mínimas
cada vez maiores, as mínimas vão ficando cada vez maiores e as máximas, os topos vão ficando também cada vez maiores, tá? E o volume tem que crescer para mostrar que está tendo cada vez maior interesse em comprar, o que faz o preço subir. Só, pessoal, que se a gente for aqui no gráfico semanal do Bitcoin, tá? E olhar essa subida que a gente está tendo aí desde o final de janeiro, né? Que algumas pessoas estão chamando aí de canal de alta, que seria esse movimento aqui, tá? Olhando o volume no gráfico embaixo, pessoal, o que a gente vê? A gente vê que o volume de negociação, ele vem caindo desde aquela época, tá? E o volume caindo, ele nos indica que talvez esse movimento que alguns estão chamando aí de canal de alta, ele não esteja acontecendo, e talvez isso seja uma bandeira de baixa, que é um padrão de continuação da tendência de baixa. Tainan, mas tem algum outro indicativo? Falta alguma coisa para a gente poder afirmar que essa bandeira se forme? Sim, pessoal, na minha visão, até o momento, tá, se ele perder essa região dos 37 mil dólares, aí a gente poderia falar que tem uma bandeira de baixa. Aqui no gráfico semanal, tá perdendo os 37 mil dólares, ele estaria aí dando início do rompimento para baixo, e aí ele daria continuidade àquela tendência de baixo que foi iniciada lá em novembro. E aí, pessoal, caso perca os 37 mil dólares, o alvo seria ele na região de aproximadamente 18 mil dólares. Ah, Tainan, então você está afirmando que vai a 18 mil dólares? Não, pessoal, calma, tá? Precisa romper os 37 mil dólares. E quando romper os 37 mil dólares, a gente vai ter que ver a força desse rompimento, como vai ocorrer o movimento para a gente poder aí estar se posicionando, tá? Porque pode ser um falso rompimento. E para a gente escapar de falsos rompimentos, pessoal, a solução que eu vejo, a melhor estratégia que eu vejo é você acompanhar como o rompimento ocorre, acompanhar as características dele para você diminuir as chances de você ser enganado pelo mercado, tá? O rompimento, dependente de como ele ocorre, ele dá dicas aí de que talvez seja um falso movimento. Por isso, pessoal, eu sou contra essa estratégia, esse método de operar onde as pessoas simplesmente colocam uma ordem de venda ou de compra em um determinado ponto e esquecem a ordem lá e não olham como o mercado está se comportando quando ele vai na ordem, tá? Isso aí, pelo menos na minha visão, é problemático. Então, pessoal, é isso, eu acho que a gente tem que acompanhar. Ele ainda não formou bandeira de baixa, mas entre um canal de alta que as pessoas estão falando, que é um sinal de alta, né, que o Bitcoin está entrando numa tendência de alta, e uma bandeira de baixa, eu acho que isso daqui está mais pela bandeira de baixa por causa do volume de negociação que vem diminuindo, mostrando aí que apesar da subida, não está tendo interesse crescente para sustentar uma subida por muito tempo, tá? No geral, pessoal, o gráfico é isso, tá? Sobre o gráfico do Bitcoin é isso. Em termos de sentimento, pessoal, o mercado segue em medo, tá? O mercado ele tá oscilando aí nos últimos tempos entre neutro e medo, tá? Isso mostra aí que também há um certo receio por parte dos investidores em estar comprando, mas ainda ele não está em extremo medo, tá? Como teve em alguns momentos. Então também é uma zona aí relativamente neutra, tá? Onde não dá para fazer muitas operações. E pessoal, em relação à questão aí de calendário econômico, tá? Para essa semana, nessa terça-feira a gente teve aí licenças da construção civil, que não é um dado aí tão que vai mudar, tá? A gente sabe que Bitcoin ele vem acompanhando aí bolsas americanas, então a gente tem que olhar esses dados aqui que impactam bolsas americanas. Nessa quarta-feira a gente vai ter venda de casas usadas do mês de março e estoques de petróleo que sai toda semana na quarta-feira, tá? Esses dados aí podem gerar um pouco de volatilidade, mas pessoal, na minha visão, o destaque dessa semana é o discurso do Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, tá? Esse discurso dele, pessoal, vai poder dar dicas aí para o mercado de como vai ser a redução do balanço. Ele é o dirigente máximo do Banco Central dos Estados Unidos, tá? E o mercado está aguardando isso, pessoal. Ontem, na segunda-feira, teve fala do Bullard, que é o Fed Boy mais duro. Hoje, teve fala também de outro dirigente, eu não estou lembrando o nome, tá? E o mais importante é na quinta-feira, pessoal. Ao meio-dia, no horário de Brasília, o Powell fala, tá? E também às 14 horas, às 2 horas da tarde, ele vai falar também. E eu acredito que esse seja o evento aí mais importante da semana, tá? O evento que vai gerar maior volatilidade, pelo menos é o que a gente tem aqui nos dados que estão sendo disponibilizados até o momento. Bem, pessoal, em relação a operações, tá? Eu não abri novas operações desde aquela live que a gente fez aqui no canal que eu fiz lá no canal do Voepa, né? Fiz no canal do Voepa, tá? E também postei no canal criptográfico mostrando que eu estava abrindo uma operação. Desde aquela operação de venda que eu iniciei por volta ali do dia 4, dia 5,
de abril, eu não iniciei outra operação, tá? Porque na minha visão o mercado ele tá embolado nos últimos dias e não tá dando nenhum sinal aí, ele não tá nem em uma região de resistência para vender e nem uma região de suporte, tá? Ele tá aí oscilando nessa região entre os 44 e os 39 mil, mas está sem direção, e quando ele está sem direção fica mais difícil aí de você fazer operação, tá? As oscilações, elas não são tão grandes o suficiente para viabilizarem operações de swing trade, beleza? Bem, pessoal, no mais, desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, um bom descanso, bons negócios, e fiquem ligados aqui nos vídeos do canal, porque quando tiver oportunidades, quando o mercado der as caras aí de que vai mudar ou vai continuar a tendência, eu vou estar tentando avisar para vocês aqui com o máximo de antecedência possível, beleza? Bem, no mais, desejo aí uma ótima terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!